A palavra, e eu digo aqui isso sempre, tenho sempre oportunidade de estar com vocês, aqui no santuário, lá em casa, ela sempre nos desafia a, de fato, olhar a realidade das nossas atitudes de um modo diferente. E a partir desse olhar, que nunca pode ser um olhar moralista, a gente fazer um processo que chama metanoia, conversão. Mas a conversão, e eu já até testemunhei aqui, eu não sou um jovem que bebeu, eu não sou um jovem que virava à noite, eu sou um carolinha já de igreja desde pequeno. Mas também tenho as minhas necessidades de um ajuste fino, para que de fato eu corrija o meu caminho todos os dias, como qualquer um de nós. É claro que quem teve uma grande conversão, saiu do mundo das drogas, vai dar um testemunho comovente, eloquente, vai convencer outras pessoas, mas eu também, quando julgo menos, por exemplo, peco menos. Quando estou aberto a esse ajuste fino que é a conversão, também peco menos. Quando abro para questionar os meus valores, os meus sentimentos que eu aplico em relação às pessoas, também alcanço uma santidade maior, mesmo não estando ligado a um passado de poucas vergonhas. Por quê? Porque a gente anda na fé e deve andar num caminho cujo solo tem que ser firme. Então, quando São Paulo está dizendo que ele sofre, ele trabalha para que as comunidades, a partir de Colosso, cresçam, e ele diz que a vida dele é um consolo para os outros, o que é uma vida que consola os outros? Consolo, é uma vida que dá base. Então está aí uma das coisas importantes da nossa vida. Ser para o outro a base. Porque eu não posso ser para o outro o pé, porque senão eu roubo a liberdade dele. Eu não posso ser para o outro o corpo, porque senão eu roubo a liberdade dele. Quando eu consolo alguém, eu estou dando possibilidade. Meu irmão, levanta, aqui, o solo é firme. E só quem já passou por um processo depressivo, ou conhece depressivos, ou só quem já passou por um processo de imaturidade física, espiritual, de todos os jeitos, biológica, pode saber o quanto a gente se sente sem um solo quando está em crise. Por exemplo, diante de um medo, por mais que o processo de adrenalina faça com que a gente corra e a pressão vá a 80, muitas pessoas, diante do medo, se paralisam. Sentem que não há como dar mais um passo. Diante de uma contrariedade da vida, diante de uma perda, Eneida, de alguém que era consolo para a gente se sente o quê? Sem chão. E aí o Senhor vem falar que a experiência apostólica, ou seja, que o apostolado de cada um de nós é ser consolo para os outros. É dizer, olha, haverá passos, haverá caminhos, embora hoje pareçam que não haja. Haverá momentos em que muitas vezes nós vamos ter que carregar as pessoas para que elas se sintam consolos, ou seja, consoladas. E é dentro dessa dimensão que aparece o Evangelho. Vejam, nós estamos diante de uma religião no primeiro século, num lugar que não necessariamente era um lugar de oração, as sinagogas, e que aquele lugar onde todo mundo podia falar, onde todo mundo podia ler a palavra, pegar e ler a palavra, fazer as suas orações, etc. e tal, estavam lá todos os homens e mulheres que acreditavam num Deus único, que eram filhos de Jacó, etc. e tal, de Davi, estavam lá. Mas o amor de Deus
que acontecia no sábado já não havia como ser percebido. E por isso que a introdução do Evangelho diz: minhas ovelhas escutam a minha voz e conhecem o que me segue. Eles estavam como ovelhas sem pastor, mesmo a religião sendo apuradinha. Missa, terço, novena, tudo apuradinho. Mas eles estavam vivendo a religião num tempo em que a religião só se traduzia em preceitos. Hoje talvez a gente pode cair na mesma tentação. E à medida em que constitui uma religião que não consola, ela vira uma religião só de preceitos. Por exemplo, eu estou falando da Eneida porque é uma grande amiga, de pouca data, mas grande amiga. Eu fico pensando assim, como a gente constitui essa igreja que nós somos, no tempo que nós vivemos. A gente fala assim, não, é importante você não chorar, porque chorar quando você perde alguém é falta de fé. Eu já ouvi cristão falando isso com uma mãe que perdeu um filho. Aí eu fico pensando assim, Jesus foi humano até nisso. Um amigo que ele sabia que ia ressuscitar, ele chorou. Então, quando a religião ela vira preceito, ela deixa de ser apostólica. Quando ela deixa de ser apostólica e fica preceitual, ela deixa de consolar. E vejam, repito, consolo não é dizer o que as pessoas querem ouvir. Isso não é nem amor e nem consolo. Consolo não é dizer para as pessoas não errem mais, porque errar é humano. Nós vamos conviver com o pecado enquanto houver existência. Mas à medida em que eu não apoio com o meu consolo o pecado, eu também dou alternativas para que o outro caminhe de modo seguro nas virtudes. Então o que a palavra de Deus ela está colocando hoje, ela está colocando no centro da oração do sábado, que era um dia muito importante, Jesus dando força a um homem que poderia estar em absoluto desconsolo, caído. Sabe por quê? Porque a palavra mão em hebraico, ela também quer dizer força. Ela não só quer dizer mão. E muitas vezes a nossa força vital, diante da falta de chão, ela se esvai. E aí vem Jesus, como aquele que nos toma pela força da mão, ou seja, pede que nós mostremos a nossa força e tira de nós aquilo que Ele já colocou em nós, a força da vida. E isso não é terapia, não é, Verinha? Isso é pura espiritualidade. E uma espiritualidade que precisa ser encarnada nos cristãos, que olham, apesar de também estarem no escuro e muitas vezes sem chão, para aquele que também está sem chão e diz: meu irmão, dê um passo, tenha certeza, porque a fé, apesar de não ter mostrado o caminho da minha cura, mostra para você agora, vem, e por isso não só mostra a tua mão, eu não apenas vou devolver a tua força, mas vou te ajudar a caminhar em um lugar seguro. Por isso que a palavra de Deus diz que muito mais que curar a nossa força, o Senhor estende para nós a sua mão. Então, quando a gente vê as igrejas vazias, nós vemos as igrejas preceituais, mas a igreja não vivencial. Quando nós dissemos de uma crise da igreja, onde quando todo mundo parece que está calado, e diante dela nós esquecemos que a cultura de hoje em dia, ela não favorece a busca do consolo aqui. Muito bem,
mas nem por isso nós vamos reduzir a nossa experiência de fé a meia dúzia de preceitos e se esquecer que quanto mais fraco nós estamos, quanto mais as nossas mãos estão secas, mais o Senhor estende a mão para nós e mais restaura as nossas forças, nos dando o quê? Solo para caminhar, solo para ter certeza que nós não podemos ficar parados. E é por isso que Jesus diz, e aqui eu posso fazer alguma elucubração teológica sobre a mão seca deste homem, sobre a falta de energia e sobre, por exemplo, um evento horroroso que acontece hoje do lado da vida da gente e a gente nem se importa, o suicídio. E a gente fica calado. Faz lá um mês no ano, a cor, mas muitas vezes, ainda eu escuto gente falando assim, se falou que vai se matar, não mata. Meu Deus. Está aí mais nos problemas. O que é o suicídio? Acabou todas as minhas forças, a dor dessa vida é insuportável, então eu não quero tirar a minha vida, eu quero tirar essa dor, essa insegurança. E aí a gente olha com olhos de preceito. Sabe por que está se matando? Porque não vem na missa, porque não reza o terço, porque não faz a novena. Esse não é o consolo apostólico de uma igreja viva, de uma igreja que entende a dor do outro. E eu não estou falando que a igreja seja o Papa, o Padre ou os bispos. A igreja somos todos nós. Vou dizer melhor então. Não é o olhar de quem tem fé. E nem tanto daquele que dá um pouquinho de si mesmo para que o outro tenha chão. E isso é consolo. Então sintamos-nos consolados porque o Senhor não nos se omite no sábado, nem no domingo, nem na segunda, nem na terça-feira, em nenhum dia, para nos dar força e para consolar, ou seja, nos dar o solo para que a gente possa caminhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue 0 Operadora 11 4200 8080.